tonight. Fala galera, tudo bem? Bom, agora nós vamos fazer o traçado dos raios notáveis em todas as situações em que um objeto pode estar frente a um espelho côncavo. Bem galera, nós trabalharemos aqui a primeira situação na qual o objeto pode estar em frente a um espelho côncavo. É a situação em que ele está antes do centro de curvatura. Tudo bem? Para isso, nós vamos utilizar a seguinte legenda. Olha, quando eu estiver traçando um raio notável vermelho, significa que ele está vindo paralelamente ao eixo principal e ele vai ser direcionado para o foco. Tudo bem? Então vamos lá. Então, o primeiro raio notável é esse. Veio paralelo ao eixo principal. Ele vai ser direcionado para o foco, tá? Então a gente vai traçar um raio que está paralelo ao foco. Bom, com isso a gente já pode perceber. Nós fazemos o seguinte, ó, colocamos uma flechinha para indicar o sentido no qual o raio de luz está caminhando. Então significa que os raios de luz que estão saindo desse ponto estão incidindo no espelho e estão sendo direcionados para o foco. Bom, o segundo raio notável que nós vamos desenhar é aquele que vem em direção ao vértice, ou seja, toda vez que ele vir em direção ao vértice, ele vai sair com o mesmo ângulo com o qual ele veio em relação ao eixo principal, ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Bom, vamos fazer isso aqui, tá? Então, vamos fazer só um minutinho, vamos lá, ó. Então, aqui, veio em direção ao vértice, ele tem que sair com o mesmo ângulo. Tá, mas a pergunta é, como que eu vou fazer para ele sair com o mesmo ângulo? Bom, eu tenho uma técnica que eu vou ensinar para vocês. Para a gente construir, né, uma reta que tem o mesmo ângulo, né, aqui em relação ao eixo principal, a gente vai usar a seguinte estratégia. Eu vou desenhar aqui uma cópia, vamos dizer assim, dessa vela, tudo bem? Então, eu vou simular uma cópia dessa vela. Então, eu vou fazer aqui, olha, eu vou tentar construir aqui, ó, uma vela do mesmo tamanho. Então, peguei aqui e coloquei aqui embaixo. Então, você vem, mede, tá, o tamanho dessa vela aqui, ó, do objeto e reproduz ele aqui, dá uma espelhada nela, não é? Você pega e espelha ela para o outro lado. Quando eu fizer isso, eu vou ter construído aqui, um triângulo, tá? Um triângulo. Ah, professor, mas eu não estou vendo esse triângulo. Olha, eu tenho um triângulo aqui, tudo bem? Então, ó, eu vou fazer aqui esse triângulo. Então, agora vocês estão vendo um triângulo. E na hora que eu fizer o traçado, não é? Na hora que eu construir o traçado aqui dessa reta que está passando, vindo em direção ao vértice, tá? A gente vai perceber que, olha só, se eu faço isso, eu tenho aqui, ó, obviamente, tá? Tenho aqui a construção, né? Deixa eu só melhorar aqui, deixa eu deixar aqui um pouquinho para cá, ó. Notem que eu copiei esse objeto e agora eu tenho um triângulo semelhante. Então, vejam que eu tenho aqui, ó, na parte de baixo, um triângulo semelhante a esse de cima. E com isso, eu consigo descobrir aqui uma semelhança de triângulos e eu percebo claramente, tá, que ao reproduzir essa situação, eu vou ter a certeza que os meus ângulos de incidência e o de reflexão, eles são simétricos. Eu consigo dizer que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, ó, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles são iguais. Bom, depois eu posso até, né, apagar isso aqui, não tem problema nenhum, né? Eu posso apagar isto, né? Posso simplesmente selecionar isso aqui, apagar. Bom, e tenho aqui
a formação. Notem que com isso eu já encontrei qual é a posição da imagem referente àquele ponto. Então eu não precisaria traçar o terceiro raio. Bom, eu vou fazer aqui, obviamente, porque a gente está tentando ver todas as possibilidades. Então eu vou fazer, ó, aquele que veio em direção ao centro. Então o raio de luz, né, que veio em direção ao centro, ele vai sair com o mesmo ângulo, ou seja, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. É como se ele batesse no espelho. Professor, mas eu não estou vendo o espelho aqui, ó. É como se eu estivesse projetando a continuação do espelho, ó. Então ele vai bater aqui e vai, obviamente, né, ó, vai vir aqui, vai bater, pode fazer melhorzinho aqui, ele vai bater aqui e vai voltar. É óbvio que a gente não está desenhando essa parte do espelho, tá? Então a gente está pensando aqui só numa parte aqui. Então o que nós temos aqui, né? Então nós temos essa condição, tudo bem? Então a gente vai ter aqui os três raios e eles se encontram nesse ponto. Notem que ao se encontrar nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, se eu chamar esse ponto aqui, ó, que está saindo a luz de ponto A, esse é o meu ponto A'. Significa que é a imagem produzida pelo objeto nesse ponto A. Notem que aqui os três raios de luz se encontraram. E se eles se encontraram, isso significa, de fato, que a luz está saindo daquele ponto e eles convergiram para esse ponto. Tanto é que se eu colocasse aqui, não é? Resolvesse colocar aqui uma tela, não é? Então imaginem que eu coloque aqui uma tela, né? Se eu colocasse uma tela aqui, essa luz ela bateria no espelho e chegaria nessa tela. Ela de fato poderia ser projetada. Quando uma imagem pode ser projetada, significa que todos os raios de fato estão convergindo para aquele ponto. A gente chama essa imagem de imagem real. Tudo bem? Então aqui, nesse caso, eu tenho uma imagem produzida, uma imagem que nós vamos chamar de imagem real. Tudo bem? Deixa eu apagar aquilo ali para ficar mais fácil para a gente observar. Vou deixar ali o ponto para ficar bonitinho. Então, tá aqui. Então, é uma imagem real, tá? E a gente percebe que quando eu comparo o tamanho do objeto com o tamanho da imagem, né, ela é uma imagem que vai ser menor. Ela não vai ter o mesmo tamanho. Tudo bem? E a gente percebe, obviamente, que ela é uma imagem invertida. Ela está de ponta cabeça, tá? Então, nós temos aqui uma imagem real menor invertida. Ou seja, toda vez que um objeto estiver afastado do espelho, além do centro de curvatura, ou seja, antes de chegar no centro de curvatura, a imagem que nós observaremos sempre vai ser real, menor e invertida. Tudo bem? Então, essas são as três características da imagem. Bom, vamos dar sequência aqui. Eu vou fazer o mesmo raciocínio, tá? O mesmo raciocínio para as demais situações, tudo bem? Então, obviamente, eu não vou fazer essa cópia, né, do objeto para ter um triângulo semelhante, porque isso a gente já fez. Então, vamos ganhar um pouco de tempo e eu vou fazendo aqui, ó. Então, primeiro raio, certo? Veio paralelo ao eixo principal. Para onde ele vai? Para o foco. Muito bem, então vamos lá. Ele vai para o foco. Bom, segundo raio aqui, veio em direção ao vértice. Tudo bem? Aquele raio de luz que vem em direção ao vértice, ele vai ter o mesmo ângulo, tudo bem? E olha só, ele vai se encontrar ali, ó. Percebam que aqui eu tenho dois triângulos, né? Tanto esse de baixo quanto de cima, semelhantes. Essa situação é mais fácil para a gente visualizar. E aquela que está saindo do centro, está indo em direção ao centro, perdão, não é isso? Ó, vem em direção ao centro, ele vai e volta. Então, eu tenho aqui as três situações, os três raios, né? Veio em paralelo ao eixo, foi direcionado para o foco. Foi em direção ao vértice, sai com o mesmo ângulo com o qual chegou. Ou seja, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E veio em direção ao centro de curvatura,
né, ele vai voltar, ele vai ser refletido sempre como se fosse nessa direção. Bom, mais uma vez nós temos a seguinte situação. Se eu chamar esse ponto aqui que saiu do objeto de ponto A, não é isso? Então, o ponto A, a gente vai ter aqui um ponto A'. Então, quer dizer, ó, mais uma vez, se eu colocar aqui, não é, uma superfície, um anteparo, uma tela aqui, o que vai acontecer? Todos os raios vão convergir para o mesmo ponto. Então, isso quer dizer que, de fato, a luz está chegando ali, todas, né, sendo conjugadas no mesmo ponto. Então, eu vou ter uma imagem que nós chamamos de imagem real, tudo bem? Só que, nesse caso, a gente percebe que essa imagem real, ela tem o mesmo tamanho. Percebam, olha, ela tem o mesmo tamanho do objeto. Não é isso? Tem o mesmo tamanho do objeto. Então, aqui a gente vai dizer que tem o mesmo tamanho, ou, né, mesmo tamanho, ou a gente também costuma, né, colocar aqui, falar que ela tem um tamanho, o quê? Igual. Ela é uma imagem real, igual em tamanho, não é isso? Tá? E só que continua invertida, não é? Então é uma imagem invertida ainda, tudo bem? Tá? Lembra lá, faz aquela analogia com aquele vídeo que a gente assistiu, né? Então a bola, né, do pêndulo, né, se aproximando, então a imagem era pequenininha, invertida, foi ficando igual, mas continuava invertida, e adivinhe, o próximo passo, que é o que nós vamos fazer, essa imagem ela vai chegar do outro lado, não é isso? Ela vai ter uma imagem, perdão, né, maior. Então, olha só, vejam o terceiro caso, quando o objeto agora está entre o centro de curvatura e o foco. Eu escolhi colocar ele aqui, mas ele poderia estar em qualquer lugar aqui. Mais uma vez, veio paralelo, vai em direção ao foco, tudo bem? Veio em direção ao vértice, ele vai ser refletido como? Com o mesmo ângulo, tá? A gente usa aquela técnica, né? Faz o espelhamento do objeto para achar um triângulo semelhante, não é isso? E, por fim, aquele que sai em direção ao centro. Note que, mais uma vez, nós teremos a seguinte situação, ó. Veio paralelo ao eixo, não é isso? Veio paralelo ao eixo, vai sair em direção ao foco. Veio em direção ao vértice, vai sair com o mesmo ângulo, ó. Ângulo de incidência e ângulo de reflexão são os mesmos, né? Ó, ângulo de incidência, reflexão. Bom, e aquele que vem em direção ao centro, não é isso? Aquele que vem em direção ao centro, chegou ali em direção ao centro, volta com o mesmo ângulo. Mais uma vez, nós vamos ter aqui, olha, se esse for o ponto A, ele vai conjugar um ponto A'. E o que esse ponto A' tem? Olha, também é uma imagem real, porque os raios de fato podem ser projetados ali, todos eles chegam aqui. É uma imagem que vai ser maior, ó, percebam, o tamanho da vela está maior, a imagem dessa vela está maior, mas ainda continua invertida. Então é uma imagem real, maior e invertida. Então notem que o que está acontecendo aqui é um passo a passo. Ó. Menor, quando está em cima do centro, é igual, do mesmo tamanho, e quando está entre o centro e o foco fica maior. Mas todas as situações, real e invertida. Bom, vamos lá para aquela outra situação, que é quando o objeto ele está em cima, ele está sobre o foco. Então vamos lá. Quando eu faço essa situação, veio paralela, não é isso? Nós sabemos, paralela ao eixo, então vai em direção ao foco. Mais outro raio, segundo raio, foi em direção ao vértice, saiu com o mesmo ângulo, tudo bem? Tá, tô acelerando um pouquinho o processo aqui, mas eu faria uma cópia fiel dessa vela aqui embaixo para achar um triângulo semelhante, não é isso? E, por fim, aquele raio que está, né, teoricamente, aquele raio que viria em direção a quem, né? Viria em direção ao centro, ou seja, ó, ou naquela direção que estava passando pelo centro. Então, é como se ele estivesse aqui, né? Obviamente,
né? Então, obviamente, aqui como se esse raio aqui tivesse um espelho, né? O espelho continuasse aqui em cima, ele batesse no espelho e voltasse, tá? Então, mas eu não vou representar isso, mas o raio de luz foi em direção ao espelho, bateu e voltou na mesma direção. Quando eu observo isso para os demais, né, raios aqui, ó, eu vou perceber, se eu fizer bonitinho, em escala, tudo certinho, eu vou perceber que nenhum desses raios vão se encontrar. Significa que eles são paralelos. E por serem paralelos, essas imagens elas não vão ser conjugadas, ou seja, eu não vou ter uma confluência desses raios, de toda essa informação daquele ponto. Então a gente chega naquela imagem que a gente via lá, que era um borrão. Não é? É uma imagem que não é definida, é o que nós chamamos na física de imagem imprópria. Tudo bem? Nós não vamos ter uma imagem, né, conjugada. Então, é uma imagem imprópria, tá? Então, a gente não vai ter nenhuma informação que a gente consiga definir, tudo bem? Bom, e aí nós chegamos no último caso, que é o caso quando a gente tem o objeto e ele está entre o foco e o vértice. Bom, vamos traçar todos os raios, né? Óbvio. Professor, eu preciso de quantos? Eu preciso de 2. Professor, por que eu preciso só de 2? Porque como eu quero achar um ponto, o cruzamento, o encontro de duas retas, já daria esse ponto para mim, essa informação, tá? Mas, vamos lá. Ó, veio paralelo ao eixo, vai em direção ao foco, não é isso? Veio em direção ao vértice, certo? Vai sair com o mesmo ângulo, tudo bem? Então, ele vai sair com o mesmo ângulo aqui, ó, tá? Eu vou fazer uma técnica aqui um pouco diferente, né? Então, ele vai sair aqui com o mesmo ângulo. Mas como é que eu faria? Bom, eu pegaria aqui esse objeto, não é isso? Pegaria aqui o nosso objeto, que no caso é a vela, reproduziria ela aqui embaixo, faria um espelhamento dela e encontraria dois triângulos semelhantes e faria essa reta. E, por fim, nosso último raio, que é aquele que vai em direção ao centro, não é isso? Então, aquele raio que está vindo em direção ao centro, né? Então, aquele raio que está vindo em direção ao centro, eu vou traçar esse raio aqui, essa informação, tá? Tá aqui, bonitinho. Percebam aqui que aqui ocorre uma situação diferente das demais. Qual é essa situação? Ó, o raio que saiu aqui paralelo, não é isso? Veio em direção ao foco. Aquele que veio em direção ao vértice foi refletido com o mesmo ângulo. Portanto, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são os mesmos. E aquele que veio em direção ao centro de curvatura, não é isso? Não é isso? Voltou, tá? Então, ele foi em direção lá e voltou. Tá? Então, nós temos essa situação aí, ó. Ele foi em direção e voltou, né? Saiu daqui e voltou aqui, tá? Beleza, só que a gente percebe que eles não se encontram aqui, né? Então, eles não estão se encontrando, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trazer essa legenda um pouquinho para cá, para ficar mais fácil de eu desenhar ali. E aqui a gente vai ter uma coisa interessante, tá? Olha só. Esses raios não estão se encontrando, tá? Ah, professor, então ele vai formar uma imagem imprópria? Não. Aqueles são paralelos, aqueles não são paralelos. Quer dizer, eles não se encontram aqui fora, não é? Então, quer dizer, eu não vou ter uma conjugação desses pontos, não é? Então, eu não vou ter uma confluência deles, vamos dizer assim. Mas, olha só, se eu tivesse aqui, né? Imagina que eu tenho um olho aqui, tá? Isso aqui é um olho. Eu estou olhando para cá. E eu estou vendo aqui, né? A luz saiu, bateu no espelho e voltou. Então, eu estou vendo a luz que está passando pelo centro aqui. Outra pessoa também pode estar olhando, observando a partir de um outro ponto de vista, não é isso? Tá? Então, ela está olhando aqui, a luz que bateu lá no espelho e veio na direção do foco. Para ela acha que a luz está vindo aqui, ó, desta direção. Mas para essa outra pessoa, ela acha que a luz está vindo dessa direção. Bom, e para essa terceira pessoa aqui, tá? Para essa terceira pessoa que está olhando aqui, ela vai pensar que a luz está vindo dessa direção. Então, apesar de
apesar de a luz não se encontrar, que ela não pode ser projetada, as pessoas conseguem olhar a partir de cada um, né, do seu ponto de vista, tudo bem? Aqui uma imagem, tá? Então, como que a gente vai resolver esse problema? A gente vai resolver esse problema assim, ó. Eu vou imaginar então, tá? Eu vou imaginar o seguinte, eu vou pensar assim, ó. É como se, na verdade, né? Então, é como se, na verdade, a gente tivesse... Só um minutinho, deixa eu fazer diferente aqui. É como se, na verdade, eu tivesse a seguinte situação. Essa pessoa, ela acha que a luz está vindo desta direção, tudo bem? Então, ela acha que está vindo dessa direção aqui, ó. Tá? Então, ela acha que a luz está vindo desta direção. Bom, essa outra pessoa aqui, ela acha que a luz está vindo de uma outra direção, né? Então, ela acha que a luz está vindo dessa direção, não é isso? E já essa terceira pessoa acha que a luz está vindo dessa direção. Bom, percebe que para que eu possa acomodar todas essas possibilidades, então quer dizer, onde elas concordam que a luz está vindo? Todas elas vão concordar que a luz está vindo desse ponto. Então, esse é o meu ponto imagem. Só que ele está como se fosse dentro do espelho, tá? Então, quer dizer, os raios de luz não estão se encontrando de fato. É uma projeção, tudo bem? Então, quando a imagem do objeto ela não se encontra por raios reais, ela se encontra só através dos prolongamentos desse raio, como se estivesse dentro do espelho, a gente vai dizer que é uma imagem virtual. Por que virtual, professor? Porque ela não existe quanto objeto, na verdade, reta, raios notáveis, eles não estão saindo dali de dentro, né? Então, a luz não está saindo de dentro do espelho, né? Mas nossos olhos acham que a luz está vindo lá de dentro do espelho. Portanto, não é uma imagem que de fato está vindo daquele ponto, tá? Então, a gente vai falar que é uma imagem virtual. E olha só, nesse caso, ela tem um tamanho sempre maior do que o objeto. Então, ela é maior. E agora ela não está mais invertida. Ela está direita, não é? Está na mesma orientação do objeto. Tá. Com isso, a gente consegue, né, verificar todas as possibilidades que temos num espelho côncavo. Então, quando o objeto está mais afastado, a imagem é real, menor e invertida. Quando ele está em cima do centro de curvatura, ele tem o mesmo tamanho, continua invertida, portanto uma imagem real, certo? Quando ele se afasta aproxima um pouquinho mais, quando está entre o centro e o foco, ele vai ter uma imagem o quê? Ele vai ter uma imagem maior, mas ainda invertida. Quando ele passa pela posição do foco, não temos imagem, fica aquele borrão, uma imagem própria. E quando ele se aproxima mais, aí sim a imagem fica virtual, maior e direita. Notem aqui uma coisa interessante, um comentário bacana, é que todas as imagens que são reais são invertidas. Olha só, real, invertida. Real, imagem real e é invertida. Nota que toda vez que a imagem é real, ela é uma imagem invertida. Tudo bem? Quando a gente vê, e aí a gente vai ver, a imagem que é virtual, ela é direita. Ou seja, tem a mesma orientação do objeto. Então, isso é até um critério interessante, que a gente sabe que se a gente olhou para um espelho esférico e a nossa imagem não está invertida, já sabemos que aquela imagem ela é uma imagem virtual. Tudo bem? Então, é uma imagem virtual, ok? Bom, então, em relação aos espelhos côncavos, é isso. Bem, galera, agora nós vamos ver como que funciona a mesma coisa, ou seja, nós vamos ver como é que são os raios notáveis em relação aos espelhos convexos. Em relação aos espelhos convexos, diferentemente dos espelhos côncavos, a gente só vai ter uma única possibilidade. Não é? Como o objeto está frente ao espelho aqui e o centro de curvatura está para o outro lado, ou seja, está atrás do espelho,
ele não tem muita possibilidade, ele, né, vai ter sempre a mesma situação, ele sempre vai estar, né, além do vértice, só que em frente, não é? Ou ele vai estar mais próximo do vértice ou mais afastado do vértice, tudo bem? Então aqui a gente só tem uma situação. Então vamos lá, seguindo aquela mesma orientação. Bom, então aqui nós temos o raio de luz, não é? Então vamos ter aqui um raio de luz que está vindo paralelamente ao eixo, nós sabemos que ele vai ser enviado para o foco. A pergunta agora é, ele pode entrar aqui no espelho? Não, não pode, né? Ele não pode entrar aqui no espelho. Então, a ideia é a seguinte, ele vai vir paralelamente ao eixo, ele vai ser refletido na direção do foco. Eu não disse no sentido do foco. Direção é a reta pela qual passa pelo foco aqui, essa reta. Então, na verdade, nós vamos ter a reflexão, só que ela vai ser refletida para cá. Como se ele estivesse, né, vindo do foco, mas ele não está vindo do foco. Tá? Então, nota como é que fica agora esse desenho, tá? É muito importante que você entenda isso, tá? Então, ó, ele veio em direção ao espelho. Se fosse um espelho côncavo, ele seria projetado direto para o foco. A pergunta é, aqui ele pode fazer isso? Ele não pode entrar no espelho. O raio de luz não pode entrar no espelho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ser refletido como se ele estivesse saindo do foco, tá? Então, ele vai fazer esse raio aí, vai ter esse comportamento. Tudo bem? Bom, vamos lá. O segundo raio aqui que nós temos é aquele que vai em direção ao vértice. Bom, então foi em direção... Opa, peraí. Vai em direção ao vértice, não é isso? Ó, vai em direção ao vértice. Ele tem que fazer o quê? Ele precisa ser refletido aqui com o mesmo ângulo, não é isso? Então, como ele vai ser refletido com o mesmo ângulo, né? Então, deixa eu fazer aqui uma técnica aqui, tá? Qual é a técnica que nós faríamos? Né? Nós construiríamos esse exercício da seguinte maneira, né? A gente ia reproduzir aqui o objeto, não é isso? Nós reproduziríamos o objeto aqui, copiaríamos ele aqui, inverteríamos ele, ou seja, faríamos um espelhamento dele para poder construir dois triângulos semelhantes para garantir que esse ângulo, não é isso? Que esse ângulo aqui, tá? Que esse ângulo, né? Desculpa, aqui, que esse ângulo seja igual a esse, porque o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão tem que ser igual, não é isso? Tá. Só que aí a gente vai ter o seguinte, vamos fazer o terceiro raio aqui, tá? Então vamos fazer o terceiro raio, que é aquele que vai em direção ao centro. Mais uma vez, né? Eu posso entrar aqui, a luz entra no espelho? Não, não é? Então, a gente sabe que se ele for em direção ao centro, ele vai ser refletido na mesma direção. Ou seja, né, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que ele vai ser refletido nessa direção, tá? Então, aliás, aqui, né? Então, vamos lá. Vai ser refletido nessa direção. Então, a gente vai pensar assim, ó, a luz, ela não pode, né, na verdade, ela não pode entrar no espelho. Então, ela vai ser refletida na mesma direção, não é isso? Ó? Então, ela vai ser refletida aqui na mesma direção, como se ela tivesse entrado, mas ela não pode entrar, obviamente, não é isso? E o mesmo aqui para o vertical aqui que a gente, o vértice, perdão, que a gente vai trabalhar aqui, ó, tá? Então a gente vai pensar assim, né? Então, vamos lá. Pensando então de um modo prático, tudo bem? Pensando então de um modo prático aqui, ó. A luz veio nessa direção, não é isso? Veio nessa direção. Opa, vamos fazer em azul, professor burro. Então, vamos lá. Foi nessa direção, voltou, não é isso? O raio de luz que vai na direção do centro, ele volta no mesmo, né, no mesmo ângulo, mesma direção aí. Bom, então a gente tem o seguinte comportamento, tá? Vamos lá. Nota que cada raio foi para um lado. Significa que quem estivesse olhando daqui, ó, certo? Então imagina quem está olhando daqui, está imaginando que a luz está vindo daqui, ó, de dentro do espelho, não é isso, ó?
está imaginando que a luz está vindo de dentro do espelho. A luz pode vir de dentro do espelho? Não pode. Ele acha que a luz está vindo. Então está enganando, né, o cérebro dele aqui, não é isso? A mesma coisa para esse cara aqui, ó. Ele acha que a luz está vindo de onde? Lá de dentro do centro, mas a luz não está vindo do centro, ela está vindo daqui, ó. Ela bate no espelho e volta. E esse cara que está aqui, não é isso? Ele está imaginando que a luz está vindo de onde? Ó? Ele está imaginando que a luz está vindo daqui, ó, de dentro do espelho. Mas a luz não está vindo de dentro do espelho. Então, esse ponto A vai ter uma imagem como se estivesse dentro do espelho. Então, a gente já sabe que nossos olhos estão achando que a luz está vindo de dentro do espelho, mas ela não está. Então, quando a gente acha que a luz está vindo de dentro do espelho, a gente fala que é uma imagem virtual. Tudo bem? Notem que nesse caso o objeto tem um tamanho menor, não é isso? E ele tem uma orientação igual à do objeto, ou seja, é uma imagem direita. Lembra que eu falei? Toda imagem direita é uma imagem virtual, tá? Imagem virtual sempre direita. Tudo bem? Então, é uma imagem virtual aqui sempre direita, tudo bem? Então, essa é a única possibilidade, tá? A única coisa que vai acontecer aqui é, se você colocar esse objeto um pouquinho mais para lá, a imagem vai mudar um pouquinho de tamanho, mas ela sempre vai ser menor em relação ao objeto, tudo bem? E isso aqui é interessante para quê, né? Então, é muito interessante, por exemplo, para a gente falar de campo visual, não é? Então, a gente vai ver que quando a gente tem aqueles espelhos que ficam dentro de ônibus, tá? Ou nos retrovisores dos carros, ou aqueles espelhos que ficam em portas de garagem, de estacionamento, eles ampliam o campo visual. E por que eles ampliam o campo visual? Eles ampliam o campo visual porque a imagem sempre fica menor. Então, eu tenho lá um objeto, e essa imagem vai ficar menor, ou seja, como se coubessem mais coisas ali, vai ampliar o campo visual em relação a um espelho plano, por exemplo, tá? Então é muito interessante porque eu tenho uma ampliação do meu campo visual, né? Ampliação do campo visual aqui, certo? Então é muito interessante para usar para isso, né? Já num espelho, por exemplo, né, num espelho de maquiagem, não ficaria tão interessante, não é? Por quê? Se eu usar um espelho desse para me maquiar, a minha imagem vai ficar menor. E como eu quero fazer uma maquiagem, eu quero ter mais detalhes, eu quero que fique meu rosto ampliado. Então, né, eu teria que usar um outro tipo de espelho. Que tipo de espelho eu usaria? Bem, nesse caso, eu usaria um espelho côncavo. E eu teria que estar bem próximo aqui, ó, bem próximo do vértice, né? Entre o foco e o vértice, porque aí a minha imagem ia ficar ampliada e ela fica direita. Professor, mas eu não poderia usar essa situação? Né? Essa situação aqui, ó, quando ele está entre o centro e o foco, a imagem vai estar ampliada. Mas ela vai estar invertida. Você quer se maquiar de ponta cabeça? Não dá, né? Tá? Então, a gente percebe que cada um pode ter uma aplicação diferente aí, dependendo do que a gente quer. Tudo bem? É isso, pessoal. Então, aqui nós falamos de todos os traçados dos raios notáveis e agora você sabe construir qualquer imagem a partir de um método gráfico. Tudo bem? No próximo vídeo, vocês vão ter aí a possibilidade de entender um pouquinho mais como são as equações e como a gente faz para calcular isso numericamente, ou seja, analiticamente, com os cálculos, com as continhas todas, tá bom? Então não deixe de assistir esse vídeo.